DPN no ar para dar continuidade à nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo. E como o diagnóstico automotivo não vive exclusivamente da eletrônica embarcada, hoje vamos abordar um tema que tem a ver com a mecânica pura, os componentes mecânicos, que muitos sim têm a ver com o desempenho e bom funcionamento do motor. Vamos falar então da importância das válvulas, a regulagem das válvulas do motor. Gosta de tecnologia automotiva? Então, está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Ok, já estamos com o conteúdo aqui e como sempre fazemos em nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo, a gente se apoia naquele conteúdo que foi desenvolvido para os artigos da revista Um Mecânico. Aí na tela vocês estão vendo, vamos utilizar a edição 356, páginas 52 a 58, e justamente o título desse artigo é Qual é a relevância da regulagem de válvulas? Como eu sempre menciono para vocês, podem fazer download no próprio site da revista O Mecânico de todos esses conteúdos, todas as edições anteriores da revista estão disponíveis sem custo aí para poder guardar e fazer seu arquivo aí técnico com vários conteúdos da revista O Mecânico. Mas muito bem, vamos falar então das válvulas, vamos falar um pouco de por que é tão importante essa regulagem, mas antes disso vamos chegar um pouquinho a essa parte do funcionamento das válvulas, uma vez que elas estão instaladas no cabeçote, tanto a válvulas de admissão como válvula de escapamento. Obviamente que a válvula de escapamento nós já sabemos que trabalham com uma temperatura um pouquinho mais elevada, porque vai passar todo esse fluxo de ar quente, super quente, depois da queima através do ducto que vai sair e passando pela válvula que abre de escapamento. A válvula de admissão recebe ar teoricamente mais frio, mas também, uma vez que estão fechadas essas duas válvulas, se deixa essa câmara de combustão hermética, as duas estão segurando a compressão vem elevando a temperatura na medida que vai subindo o pistão, até que chega o momento da ignição, quando for um veículo ciclo Otto, e da combustão espontânea quando for um diesel. Não é tão espontânea, né? Ela vai iniciar a queima quando o combustível diesel entrar em contato com essa massa de ar muito quente, e aí sim vai ser espontânea a queima, mas iniciada a partir da injeção. Mas seja qual for, os dois tipos de motores de combustão interna que mais trabalhamos, ela tem essa característica. Depois do finalzinho do curso de compressão, acontece a combustão. E quando acontece a combustão, vamos colocar como exemplo um veículo ciclo Otto, gasolina, flex ou etanol, ele vai trabalhar com uma temperatura que se conhece como temperatura instantânea de combustão. Que acontece aí? No momento que começa a iniciar o foco de chama, começa a queima, nós vamos ter uma temperatura instantânea muito elevada. Estamos falando entre 1500 e 1700 graus Celsius. Não é pouca coisa. Claro, falamos que é instantâneo porque é um foco de queima muito rápido, mas essa temperatura existe e por algum lugar vai ter que sair, vai ter que se dissipar. E por onde se dissipa toda essa temperatura? E basicamente pelos gases que estão aí envolvidos nesse processo de queima e por todos os componentes metálicos. Todos esses componentes metálicos vão fazer uma transferência térmica dessa temperatura, ou seja, vão absorver, eles vão estar mais frios que os 1700 graus. Talvez não estejam tão frios assim, todos esses componentes, na maioria nessa região que nós chamamos a zona de fogo, que é a câmara de combustão e cabeça do pistão, todos esses elementos metálicos que estão aí, alguns fixos e outros em movimento, estão todos acima dos 450, 500 graus permanentemente, ou seja, não que estão frios, mas estão mais frios que os 1500 e 1700 graus, por isso eles conseguem absorver e fazer essa transferência térmica. Nesse jogo estão as válvulas. Agora vocês estão vendo aqui na tela, reparem aqui, uma representação gráfica de um comportamento térmico de uma válvula. Esse comportamento térmico está representado nessa escala aqui, entre 100 graus Celsius e 600 graus Celsius, e vai mudando
as cores, ou seja, quanto mais frio, já vemos que 100 graus não é frio, né? Mas para uma câmara de combustão é muito frio, sim. Está representado da cor azul, aí vai mudando de cor, fica mais verde, aos 350 graus, 450 graus já fica amarelo e vai tomando um tom laranja até chegar aos 600 graus, que é uma cor vermelha. E veja só, se nós repararmos agora numa válvula, nós vamos ver que toda essa região aqui que compõe a parte da cabeça da válvula, o pescoço da válvula e depois a haste da válvula, já vemos que está mais fria, né? Mas essa parte aqui do diâmetro mesmo dessa válvula, da cabeça da válvula, já comparando as cores aqui, vamos ver que está trabalhando acima de 500 graus. Tudo 500, 550 graus, 600 graus, mais ou menos essa é a temperatura normal de funcionamento. Isso aqui não é um defeito, é a temperatura normal de funcionamento em diferentes posições dessa válvula. Então aí nós vamos ter uma coisa importante que nós temos que começar a mentalizar. Obviamente que uma válvula, ou seja, de admissão, escapamento, se é multiválvular, o motor, ou se é duas válvulas por cilindro, o que for, ela tem a função de abrir e fechar para regular a passagem dos gases, deixar entrar os gases frios da admissão, depois fecha a admissão, abre o escapamento e permite sair os gases quentes do escapamento, ok? A mistura que já foi queimada. Então a função delas é deixar a câmara hermética, ou seja, fechar, vedar completamente, que a compressão não escape para lugar nenhum, mas ao mesmo tempo tem que abrir e deixar entrar os gases. Essa é a função essencial, número 1, mas tem outra função muito importante, e é a função de refrigerar a câmara de combustão. Ou seja, essa região que está quente aqui da válvula vai ter que ter contato metálico com outros componentes metálicos para permitir que aconteça uma transferência térmica. Ela não pode ficar o tempo todo a 600, 700, 800 graus, porque não tem material que aguente. Obviamente que uma válvula, vocês sabem muito bem, que utiliza ligas muito específicas. Aliás, a maioria dos fabricantes de motores é meio que um segredo guardado a 4 chaves, qual é o tipo de liga que se utiliza. Utiliza materiais como sódio também, que ajuda a refrigerar, ou já quase não se utiliza mais, mas várias ligas diferentes para poder permitir que essa válvula também, além de deixar passar os gases e deixar a câmara hermética, também atue como um elemento de transferência de temperatura, ajudando a refrigerar a câmara de combustão. Nesse sentido, vejam aqui, vamos analisar nessa figura número 2, tá? Alguns elementos ou segmentos importantes que teríamos em qualquer válvula de um veículo, né, do automóvel. Em primeiro lugar, nós estamos vendo assim algumas nomenclaturas que estão com letras. Letra H está mostrando aqui a altura de deslocamento da válvula, ou seja, quanto que essa válvula se desloca, quanto ela levanta de seu assentamento. Tá? Essa é uma medida muito importante, que é dada em milímetros e é calculada pelo fabricante. Quanto que ela vai se deslocar para quê? Para permitir que pelos dois lados da válvula, entre a válvula e o assento, possa fluir os gases. Se for admissão, é no sentido de fora do motor para dentro do motor. Se for escapamento, no sentido contrário, de dentro da câmara para fora, obviamente. Aqui nós vamos ter também representado com a letra D o diâmetro da válvula. Perfeito. Quanto que é o diâmetro? Nós sabemos que as válvulas de admissão elas têm um diâmetro maior que as válvulas de escapamento, porque é mais difícil fazer entrar o ar, vamos supor, motor atmosférico, que expulsar o gás quando o pistão está subindo. Então, se deixa um diâmetro maior para as válvulas de admissão. E não estamos nem falando aqui se um motor 8, 16 válvulas, ou seja, se tem mais de 2 válvulas por cilindro, tá? Pode ser um motor de 4 válvulas por cilindro, mas a soma dos diâmetros da válvula de admissão vai ser maior que a soma dos diâmetros das válvulas de escapamento. Isso é por regra. Há um limite também, não se pode colocar qualquer diâmetro de válvula, porque, vejam só,
uma válvula também tem um peso, então quanto uma massa em movimento, quanto maior for o diâmetro, ela vai ficar mais pesada, e existe uma relação entre o diâmetro do pistão e o diâmetro máximo de válvula que pode ser colocado. Para quê? Para evitar flutuação de válvula, massa em movimento. Por isso também os motores de 16 válvulas acabam sendo uma solução, colocando válvulas de menor diâmetro, mas que na soma dos dois diâmetros ela supera o que poderia ser feito com uma única válvula. Essa é uma das explicações. Talvez em outro vídeo a gente explique um pouco mais essa lógica dos diâmetros de válvula, dos diferentes efeitos que fazem para melhorar sempre o que busca qualquer fabricante, melhorar a eficiência volumétrica do motor, a capacidade de encher o cilindro. Ok, mas vamos ver, aqui temos também com a letra S, o diâmetro da sede da válvula. A sede da válvula também tem um ângulo ou mais de um ângulo, né? Dependendo do tipo de motor, se for motor de alta performance, podemos ter até 3 ou 4 ângulos diferentes de válvula para poder dar esse trabalho de permitir fluir melhor essa entrada de gases ou saída de gases através dos determinados ângulos de essa sede de válvula e do próprio assentamento dessa válvula. Esse ângulo aqui, que obviamente vai corresponder com o ângulo da válvula, é a região que nós temos de contato metálico, onde realmente, uma vez que essa válvula está fechada, aqui a representação é uma válvula aberta, vai ter a possibilidade de fazer essa transferência térmica entre a temperatura que nós vimos que estava a cabeça da válvula e a temperatura que está na sede, que está no cabeçote do motor. O cabeçote está mais frio, o cabeçote tem galerias de água, cabeçote de alumínio, dissipa mais rápido. Enfim, várias situações fazem com que o cabeçote, onde está a sede de válvula, se encontre em uma condição mais fria se comparada com a cabeça de válvula. Então, uma vez que tiver um contato metálico, essa temperatura que está aqui na cabeça da válvula vai ser transferida, vai passar e vai tender a se equilibrar com a temperatura do cabeçote. Ok, muito bem. O que mais temos aí? Depois temos o diâmetro interno do pescoço da válvula também. Isso guarda uma relação também, vamos dizer assim, aerodinâmica, para poder fazer fluir aqui essa veia gasosa que nós passamos por aqui com maior facilidade. Perfeito. E depois nós temos com a letra, com o número 1, a haste da válvula. Toda essa haste da válvula vai chegar até o momento de contato mecânico lá em cima. E aí que tem o seguinte, falamos de temperatura no primeiro slide, falamos agora também da transferência térmica, e que acontece? Todo material que tem um incremento da sua temperatura, existe um fenômeno já conhecido por todos nós, que é a dilatação. O material quente com alta temperatura se dilata, aumenta seu tamanho, expande suas dimensões. Então aqui nós vamos ter uma expansão do diâmetro da válvula, mas principalmente que vamos ter uma expansão grande da haste da válvula. É como que ela cresce, ela fica mais alta, e isso é um fenômeno que tem que ser contrarrestado, tem que ser compensado de alguma forma. E aí é que surge a regulagem de válvulas. Aí é que surge a necessidade de você ter a condição de que esse componente válvula, esse trem de válvula que está subindo e descendo permanentemente, ele se comporte de uma forma, quando está frio o motor, e depois quando chega a temperatura normal, possa compensar essa dilatação que tem uma válvula. E para isso existem os diferentes sistemas que fazem essa regulagem de válvula, que são tão importantes. Por quê? Porque é o seguinte, vamos ver um deles. Vamos começar agora para falar, por exemplo, da regulagem utilizando tucho hidráulico, o sistema hidráulico. Vejam aqui, nessa figura, nós temos a haste da válvula aqui, um ponto de contato mecânico, o balancinho, que não é nada mais e nada menos que uma peça que vai pivotar em cima da válvula. Nós temos aqui, com o número 4, o came
de válvula, que é do árvore de comando, né? Essa câmbio que vai dar um movimento, vai pisar a válvula e vai fazer abrir a válvula. E nós temos aqui com número, esse componente aqui, que seria o tucho hidráulico, tá? No caso do sistema de regulagem hidráulica. Vamos ver como funciona um tucho hidráulico. Olha, por um lado, vamos ter uma entrada do óleo do motor. E como que entra ele? Ele entra por goteio, ele entra por gravidade? Não, ele entra pela própria pressão de óleo. A pressão de óleo que está distribuindo o óleo pelo motor vai ter umas galerias fininhas de óleo dentro do cabeçote que vão combinar aqui com uns orifícios pequenos que vão alimentar de óleo aqui todo o tucho hidráulico, que é um êmbolo que tem dentro e vai estar amortecido hidraulicamente pelo óleo no motor, ok? E aí nós vamos ver que tem uma entrada de óleo, vamos ver que tem uma saída de óleo, porque uma vez que vai pisando isso também, esse óleo tem que sair por algum lugar. E depois nós temos essa pequena válvula interior dentro de um tucho, que é basicamente, a maioria das vezes, uma pequena esfera, tá? Que comporta o óleo aqui dentro do tucho hidráulico. Então, o que acontece? Na medida que essa haste da válvula que nós vimos vai dilatando, como nós vimos aqui, vai aumentando seu tamanho, esse pivô aqui, esse balancinho, vai fazer força para baixo, vai eliminar essa folga que nós teríamos aqui, trabalharia com folga zero quando é um tucho de válvula, um tucho hidráulico de válvula, porque quem está compensando essa pequena deformação que se estica a válvula é justamente o óleo que está aqui dentro, o comportamento hidráulico desse êmbolo aqui. Ok, perfeito, isso é legal, não vamos ter nunca um barulhinho esse de válvula desregulada, não vamos ter nunca nenhum problema que uma válvula fica aberta, pisada, como nós dissemos assim, que não consegue chegar no seu contato metálico com o assento. Não, não é assim. A gente pode ter também problema com tucho de válvula. Por quê? Porque como o sistema hidráulico, e o sistema hidráulico vai depender da pressão de óleo, e vai depender, sabe de que hoje é muito, muito importante em todos esses componentes hidráulicos, utilizar a especificação de óleo que indica o fabricante. Se nós temos aqui um motor que hoje trabalha com 0W15, vamos supor, ou 5W20, aí eu digo, eu vou colocar um 2050. Eu estou colocando um óleo de maior viscosidade. Como será o comportamento hidráulico em um sistema que foi calculado e desenhado para utilizar um fluido com uma determinada viscosidade e agora eu, por iniciativa própria, decidi aumentar a viscosidade desse óleo de motor? Evidentemente que não vai funcionar corretamente, então nós vamos encontrar vários veículos que têm dificuldade de partida, que parece que não tem compressão, parece não, acaba não tendo compressão porque fica tão pesado, fica tão duro esse tucho, que essa compensação que tem que fazer o tucho hidráulico não acontece, então a válvula fica aberta, a válvula fica sem vedação e o veículo pela manhã, frio, da partida, e tem muita dificuldade de pegar, e é simplesmente um problema da especificação de óleo errada para um veículo moderno. Isso acontece com bastante mais frequência do que muito se imagina. E outra coisa importante nesses tuchos aqui, esses orifícios são pequenos mesmo. Então esses veículos que estão com baixa manutenção, que não fazem manutenção periódica, revisões, ou seja, quem não troca óleo, filtro e o que tem que ser feito, vai acumulando aquela borra no óleo do motor, no cabeçote, em todo lugar, e esses orifícios aqui se entopem, ficam obstruídos. Aí não entra mais o óleo e esse tucho fica sem pressão hidráulica. Ao ficar sem pressão hidráulica, aí se comporta como um veículo com as válvulas totalmente desreguladas e vem um barulho de martelinho. Por quê? Porque os tuchos hidráulicos não estão funcionando porque não chega pressão hidráulica neles. Ok? Mas muito bem, esse é o sistema que trabalha com tucho hidráulico. Agora vamos ver o outro sistema, que é o sistema de regulagem mecânico, que tem que realmente ter uma intervenção, ter que fazer uma regulagem conforme indica o fabricante do motor. Vejam aqui um exemplo
nessa outra figura. Temos agora aqui o tucho de válvula com o número 1 está aqui, sim? Completamente mecânico. Aqui não tem nada de pressão hidráulica, é um componente mecânico. Obviamente que está banhado em óleo para evitar o desgaste mecânico, mas não tem pressão interna de óleo. Nós temos a vareta da válvula, esse empurra através dessa vareta o que? Com o número 2 aqui vai empurrar o balancim, que está aqui com o número 3, é outro eixo que vai pivotar. Dentro desse, na extremidade desse balancim, nós vamos ter com o número 4 aqui um regulador. Quem vai fazer um ajuste? Esse é uma porca, uma contraporca aí, que vai soltar e vai regular. E vai regular o quê? Essa medida aqui, H. Essa medida H aqui é a folga da válvula. Esse é o único sistema de regulagem mecânico? Não. Esse é um sistema bastante tradicional, mas existe outro que tem que colocar umas lainas aqui no tucho ou em outro lugar para poder fazer a regulagem. Não é só regulagem com uma rosca, né? Tem outros sistemas que vão trocando lainas e vão fazendo o ajuste dessa medida H aqui, que é a folga de válvula. Vai depender, qual é a folga de válvula aí? Vai depender da especificação do motor. Pode ser que tenha 0,15, 0,20 de milímetro na admissão, 0,30 no escapamento, veículos que utilizam menos folga de válvula. Olha aqui, quanto menor for essa folga de válvula, melhor. Mas não sou eu que defino qual vai ser. Então quanto melhor é menor, quanto menor é melhor. Então vou deixar bem justinho. Vou colocar, o fabricante fala 0,15, vou deixar em 0,05. Vai ter problema, porque se diz que tem que ter 0,15, quer dizer que essa haste de válvula vai esticar, mudar seu dimensional mais ou menos em 0,15 de milímetro. Por isso tem 0,15. Se eu vou deixar 0,05, o que vai acontecer? Não vai ter curso aqui, não vai ter como se mexer. E essa válvula que aqui está mostrando que está perfeitamente no seu assentamento, vai estar sempre aberta. Estando a válvula sempre aberta, que nós vamos perder? Além da compressão, nós vamos perder também o contato metálico entre a cabeça da válvula e o assentamento do cabeçote, o assentamento de válvula. Perdendo o contato metálico, cadê como vou dissipar a temperatura? Eu não tenho onde dissipar aqui ao redor da cabeça da válvula. Eu vou queimar essa válvula. Pense o seguinte, nós vimos no primeiro slide, está 550 graus. 550 graus e está martelando o tempo todo. É uma forja, isso parece. Batendo em uma peça metálica, em cima de outra peça metálica, a 550 graus. E cadê? Alguém lubrifica aí? Aí que está o problema. Em teoria, nós teríamos um pouquinho de óleo que vem aqui através da guia de válvula e que pode chegar assim, mas estamos a 550 graus, que pouquinho de óleo que vai chegar aí? Quase nada. Então é o seguinte, que mais vamos precisar aqui? Algum outro elemento que lubrifique esse assentamento de válvula. E quem lubrifica o assentamento de válvula? Sabem quem? A gasolina. A gasolina, o etanol, ela tem, entre outros elementos na sua formulação, os elementos que vão fazer parte da lubrificação ou criar um pequeno filme lubrificante entre o assento de válvula e a válvula. É por isso que usam aditivos? Não, existem-se aditivos, mas também existe na fabricação do combustível a adição desses aditivos de lubrificantes para poder evitar esse contato metal com metal a 550 graus, martelando, porque chega uma hora que ninguém aguenta, né? Vai deformar. Então, mas lembre, essa altura aqui, essa folga, que mostra aqui com a letra H, é extremamente importante. Outro detalhe importantíssimo, que aqui no sistema mecânico dá para explicar perfeitamente. Olha, com o número 5 aqui, nós temos o câmbio da válvula, né? Eixo de comando. Olha, imagina que eu tenho essa folga que era para ser 0,15 de milímetro, agora tenho 0,35, ou seja, ficou mais distante. O que quer dizer? O câmbio vai ter que girar mais graus para poder começar a abrir a válvula. Ou seja, estou perdendo um ciclo útil, um giro útil
do câmbio de comando, que era para ficar, não sei, 235 graus abrindo a válvula, agora não vai ficar 230 ou 218 ou 193, o que seja. Eu vou perder graus de giro do comando de válvula efetivamente na abertura da válvula. Ou seja, eu vou perder o tempo que a válvula abre, eu vou perder tempo da válvula aberta e eu vou perder também a altura da válvula para caramba. A altura da válvula vai determinar isso que nós vimos, o fluxo de ar que passa por ela, seja entrando ou saindo. Então, o rendimento do motor vai ser péssimo. Nós vamos ter duas situações. Eu posso ter uma válvula que fica mais fechada, apertada, ou seja, essa folga aqui que está com a letra H, sempre que estou colocando 0,15 de milímetro, não fiquem com esse valor, é simplesmente simbólico, tá? 0,15 de milímetro pode ficar em 0,05, ou seja, ficou apertado, ou eu posso ter o contrário, pode ficar muito mais folgado, 0,30, o dobro. Ficar folgado, a gente vai começar a sentir um barulhinho, vai começar a fazer mais barulho, o motor vai perder um pouco de rendimento e aumentar o consumo de combustível. Vamos dizer, dos males não vai ser o pior. O que é complicado é quando a válvula começa a fechar. E por que fecharia uma válvula? Porque eu penso que sempre a folga de válvula é para aumentar. Não, tem veículo que a folga de válvula começa a diminuir. E por quê? Porque existe um fenômeno desse que eu estou falando aí, desse martelar permanentemente a válvula no cabeçote, que começa a entrar a válvula. Começa a acontecer o que se chama retrocesso de válvula. Começa a deformar um pouco o assento de válvula. Então a válvula começa a ter o seu assento mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro. E quando vai mais para dentro, começa a comer essa folga aqui. Então a válvula fica apertada. E aí o que acontece? Quanto mais apertada fica a válvula, nós vamos ter o contrário que estava falando anteriormente. O câmbio de comando vai abrir mais tempo. E quando abre, que legal, o motor ficou com mais permanência de válvula, que se chama, né? Motor de corrida, tem mais permanência de válvula, que legal. Não, não é legal. Não é legal se isso não está bem calculado. Por quê? Porque quanto maior for a permanência de válvula, depois eu vou ter menos tempo com a válvula fechada. Obviamente, o meu círculo de 360 graus eu não consigo mudar. Ou seja, se eu estou dando mais graus para a válvula ficar aberta, estou ficando com menos graus com a válvula fechada. É óbvio isso, né? E quando eu fico com menos graus, ou menos tempo, nesse caso aqui, esses graus de giro na válvula vão estar representados aqui nessa folga em milímetros, nessa altura aqui em milímetros. E também eu posso considerar isso em tempo. Se vai ficar menos tempo fechada, eu tenho menos tempo para refrigerar. Eu tenho menos tempo para fazer essa transferência térmica. Resultado, esses carros que estão com as válvulas apertadas, ou seja, sem folga de válvula, sabe o que acontece? Estão propensos a queimar, que nós chamamos queimar as válvulas, queimar o assentamento, porque realmente vai acontecer uma microfundição dos materiais aqui, e essa válvula começa a deformar o assento e começa a perder estanqueidade. Então isso é muito importante, manter a regulagem da válvula sempre conforme a especificação. Quando o veículo tem tucho hidráulico, confirmar que todo o circuito hidráulico está funcionando corretamente, que não há desgaste no câmbio de válvula, que não há desgaste no tucho. Agora, quando é mecânico, é executar o controle e a regulagem das válvulas de admissão e de escapamento quando for necessário. Isso que eu queria comentar com vocês hoje nessa nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo. A mecânica importa e muito no diagnóstico automotivo. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Se querem mais conteúdo que fale de mecânica puramente, a gente desenvolve e coloca aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo.